Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem nessa quinta-feira, pois a quinta-feira a gente tem Copa do Brasil. Vamos para a tela. Temos aqui, ó, Botafogo de Ribeirão Preto contra Palmeiras, tá bom? O primeiro jogo foi 2-1 para o Palmeiras no Allianz Parque, agora o Palmeiras vai até Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo. A gente vê aqui as odds, 1,44 para o Palmeiras, já são boas odds, né? Numa vitória fora de casa. Vamos ver o que os nossos especialistas dizem, olha só. É justamente isso, vitória do Palmeiras, pessoal. Então já fica a dica aqui, ó, vitórias do Palmeiras a 1,44 e vamos entender aqui a situação. Bom, venceu 2-1 em casa, o Palmeiras num jogo que foi um pouco mais dramático do que esperávamos, né? Demorou muito para sair os gols e teve um gol no último lance. O Botafogo havia empatado, estava 1-1 e o Palmeiras fez um gol na última bola, tá bom? Agora o Palmeiras então vai para Ribeirão Preto e o que acontece, gente? O Campeonato Brasileiro está paralisado, então a Copa do Brasil é o único evento aí que os times estão se preparando, né? Com isso, o Palmeiras teve tempo de sobra para recuperar os jogadores aí com essas rodadas paradas no Brasileirão. Então o time deve entrar completo contra o Botafogo, tá bom? Sem reservas. O Botafogo não vem bem. Não vence há 7 jogos, contando a Copa do Brasil e a Série B. O Palmeiras é um time muito superior no papel e venceu o primeiro jogo no sufoco, né? Então as casas de apostas estão colocando bem altas as odds aí, esse 1,44 na vitória do Palmeiras, tá bom? Tinha aberto mais alto ainda, viu? Tinha aberto na casa de 1,60, 1,70 até. Então talvez em algumas casas você encontre 1,50, 1,60. Pode ir porque vale a pena essa vitória do Palmeiras. Tudo bem, fora de casa, o primeiro jogo foi difícil, mas o time do Palmeiras é superior e deve sair vitorioso fora de casa, tá bom? Então, vitória do Palmeiras, fica essa a primeira dica. Vamos para outro time paulista? Vamos, temos São Paulo contra o Águia de Marabá, pessoal. Foi 3-1 o primeiro jogo. E agora o São Paulo joga em casa com essa vantagem muito forte, né? É outro jogo com diferença muito grande entre os dois times. O São Paulo, né, muito mais forte que o Águia de Marabá. O São Paulo ganhou esse primeiro jogo fora de casa e agora precisa garantir a vaga na próxima fase. O Águia de Marabá disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, a 4ª divisão, tá bom? Mesmo sem precisar vencer, ou seja, o São Paulo podia até jogar por um empate, a gente espera que o São Paulo faça bonito aí diante da sua torcida em casa, vá jogar para cima, querer ganhar a partida, tá bom? Então a gente acredita nessa vitória do São Paulo já desde o primeiro tempo. Você vê que não vale a pena apostar no São Paulo, 1,10 só, então a gente vai no halftime / full time, tá bom? Então São Paulo para ganhar o primeiro tempo e o jogo completo, 1,44 aqui, intervalo / final do jogo, fica essa dica então. Pessoal, mais um dado aí, o Águia de Marabá não ganha há 8 jogos, tá bom? Se você contar também a Copa do Brasil e a Série D. Então o São Paulo aí precisa ganhar diante de sua torcida. Vamos ganhar desde o primeiro tempo, 1,44 para o São Paulo. Tem mais Copa do Brasil. Vamos lá. Temos aqui Criciúma contra Bahia, tá bom? O Bahia ganhou o primeiro jogo em casa por 1-0, tá bom? E agora vai até Criciúma. O Criciúma subiu nesse ano para a Série A do Brasileirão, né? Tava na 2ª divisão e subiu para a Série A. Fez um bom início de campeonato, se você contar aí o tamanho do time, o investimento que tem nos atletas, tá? Mas o Bahia é mais time no papel também, tem mais investimento, melhores jogadores e é favorito para conseguir essa vaga. Já ganhou aí em casa e agora vai para fora de casa pelo empate. Lembrando que o gol, que a diferença foi de 1-0 apenas, né? Então a diferença de um gol, não está tão tranquilo assim o Bahia. Jogar em Criciúma não é fácil, tá bom? A torcida pressiona muito, o estádio é pequeno, fica um verdadeiro alçapão, né? Que é o termo tradicional aí do futebol. Mas com mais ou menos dificuldade, os especialistas acreditam na classificação do Bahia nos 90 minutos, ou seja, empate ou Bahia, tá bom? Então a dica é handicap mais 0,25 aqui, ó. Vamos dar uma olhada.
o mais 0,25 pro Bahia, tá bom? Que é esse aqui, ó, 1,55 tá pagando. Lembrando, metade do seu dinheiro vai no 0,0, que seria o draw no bet, e metade do seu dinheiro vai no mais meio, que seria empate ou Bahia, tá bom? Então esse aqui vale a pena pelas odds, o Bahia só não pode perder, tá bom? Então é isso que a gente vai para esse jogo. Tem mais jogo da Copa do Brasil, pois é, vamos mais um jogo, 4 jogos já. Aqui temos Cuiabá e Goiás. Olha só, gente, foi 1-0 para o Goiás o primeiro jogo, ou seja, a diferença também pequena, assim como foi do Bahia. O Cuiabá é um time de primeira divisão, enfrenta o Goiás, que está na segunda divisão, né? Caiu agora o Goiás, está na segunda divisão, mas já mostrou aí nessas primeiras rodadas da Série B que tem time para voltar para a Série A. Então o Goiás está na segunda divisão, mas é um time aí de nível do Brasileirão, da primeira divisão do Brasileirão, assim como o Cuiabá, que está se mantendo aí na primeira divisão. O primeiro jogo foi 1-0 para o Goiás e o Cuiabá precisa ganhar agora em casa por pelo menos 2 gols, tá bom? Se não, se ganhar só por 1 gol, vai para os pênaltis. Então o Cuiabá precisa de gols aqui. E, claro, o Goiás precisa evitar ou marcar os seus gols. Por isso, os nossos especialistas acreditam num jogo com gols, aqui diferente de alguns outros que a gente está passando aí por essa Copa do Brasil. Então, a nossa entrada vai ser o acima de 1,75 gols, tá bom? Vamos dar uma olhada, que é aquela que fica entre o 1,5 e o 2. Aqui, ó, entre 1,5 e 2 é o 1,75. Tá pagando 1,575 ou quase 1,60 aí. Lembrando, precisa ter 2 gols na partida para a gente ganhar metade da aposta, tá bom? Se tiver 3 gols, a gente ganha a aposta completa, tá? Fica a dica aí, quem quiser se arriscar ou mais ou menos, pode ir no acima de 1,5 ou no acima de 2, completo que tá aqui, né? Você vê que vai pagar um pouco mais ou um pouco menos. O Goiás é um bom time, tem total condição de marcar um gol aí. E o Cuiabá, como falamos, precisa marcar pelo menos uns 2 gols. Então a gente acredita num jogo de 2 ou 3 gols aí, pelo menos, tá bom? E com isso a gente encerra aí a Copa do Brasil e vamos para a Arábia Saudita. Então a gente chega na Liga Saudita, temos o Al Hilal Riad contra o Al-Tai, tá bom? Al Hilal contra Al-Tai. O Al Hilal a gente já falou várias vezes aí, já foi campeão aí da Liga Saudita por antecipação e joga essa partida para cumprir tabela. Jogo em casa, festa com a torcida e enfrenta o Tawai, que está brigando contra o rebaixamento. Na verdade o Tawai ainda precisa ganhar uns pontos para não ser rebaixado para a segunda divisão. Então o jogo tem motivação aí pro Al-Tai, né? Não tanta pro Al Hilal. A diferença entre os times é gigante, né? O Al Hilal é o time do Jorge Jesus, é o time do Neymar, que anda machucado, e de várias outras estrelas. Mesmo com o time meio reserva, que o Al Hilal vai poupar alguns jogadores, já que já é campeão, é esperado uma vitória fácil aí para o Al Hilal, tá bom? As odds estão muito baixas, está pagando 1,16, por isso a gente vai no halftime / full time. 1,53 para o Al Hilal ganhar o primeiro tempo e ganhar a partida completa, tá bom? Lembrando, gente, nos últimos 9 jogos entre esses dois times, o Al Hilal ganhou 8 e empatou 1. Então, de 9, ganhou 8 e empatou 1. Então, mesmo que não vale tanta coisa assim, a gente imagina uma vitória do Al Hilal. E da Arábia a gente volta para o Brasil, para o Campeonato Paulista de Futebol Feminino. A gente já falou aí desse campeonato, começou essa semana. Ainda não abriram muitas apostas, né? Tem aqui 2 ou 3 opções só de apostas, mas eu vou mostrar mesmo assim e vou falar qual é a boa, qual é a dica dos especialistas, tá bom? O Palmeiras e a Ferroviária são 2 potências do futebol feminino a nível nacional, ou seja, os melhores times do brasileiro aí feminino, tá bom? E se encontram já nessa primeira rodada do Paulista feminino. Esses 2 times, tanto o Palmeiras quanto a Ferroviária, estão brigando entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e devemos ter um jogo equilibrado aqui no Paulista também. É impossível prever o vencedor, tá bom? Você vê que o Palmeiras é favorito jogando em casa, tá 1,95, muito pouca diferença aí para a Ferroviária em 3,10. Então não vale a pena arriscar. O que vale a pena é a gente arriscar em mercado de gols,
que ainda não abriu, só abriu o 2,5, tá bom? O 2,5 é a única opção que abriu e a gente também não quer arriscar tanto assim. Os dois times possuem ótimas jogadoras do meio para frente e são muito ofensivos, tá bom? Então a gente acredita em bastante gols. Então a dica é acima de 1,75 gols no jogo, tá bom? Não abriu ainda, mas isso quer dizer o quê? Que se tiver 2 gols no jogo, a gente ganha metade da aposta, e se tiver 3 gols no jogo, a gente ganha a aposta completa, tá bom? Nesse momento você vê que só abriu o 2,5, que também precisa de 3 gols e paga 1,66. A outra dica que ainda não tá aqui é ambas equipes marcam sim, ou seja, ambos marcam aqui um golzinho pelo menos do Palmeiras e um gol da Ferroviária. Essa é a dica para este jogo. E eu vou encerrar com outra dica de um jogo que não abriu ainda nos sites de aposta, tá bom? É a Liga das Nações do voleibol masculino, Brasil e Argentina, tá bom? É o jogo dessa primeira rodada, então na sede brasileira ainda, né, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Brasil já tem a vaga garantida nas Olimpíadas e está usando essa Liga das Nações para treinar e se preparar para as Olimpíadas, tá bom? Não precisa aí de resultados. A Argentina, ao contrário, ainda precisa dessa vaga pelo ranking mundial. Então cada jogo é chance de mais pontos e conseguir ir para as Olimpíadas de Paris, tá bom? Mas o Brasil joga em casa, no Rio de Janeiro, e não vai querer perder para o seu maior rival aqui da América do Sul, não é? Torcida em peso, Brasil contra a Argentina. Essa é a motivação para o time do Bernardinho, que voltou para a seleção masculina, e a gente não acredita que o Brasil vai entrar dando bobeira nesse jogo. Por isso, a dica principal é vitória do Brasil, tá bom? Ainda não abriram as odds, então eu não sei aí se vai vir muito favorito o Brasil ou não, se vai valer a pena apostar. Se vier muito baixa essas odds, você pode ir no handicap menos 1,5 para o Brasil, tá bom? Handicap Brasil menos 1,5, ou seja, o Brasil precisa ganhar de 3-0 ou de 3-1 contra a Argentina. A Argentina não pode fazer 2 sets. Essas vão ser as duas dicas, dependendo, claro, da forma que abrirem as apostas aí nos sites, tá bom, pessoal? E com isso a gente termina o BetBox Tips de hoje. Eu lembro vocês de seguir as nossas redes sociais, @BetBoxTV no YouTube. Nosso canal de YouTube aí traz aí os programas e dicas diárias que eu faço para vocês. E também no Instagram e nas outras redes sociais temos stories, reels, making off, cenas atrás das câmeras e um monte de coisa legal para vocês, tá bom? Amanhã eu volto com mais dicas. Vejo vocês!